que é o FGC? Quais investimentos têm essa garantia? Qual que é o limite que você consegue resgatar se um banco vir a quebrar? Você sabe tudo isso? Se ele só cobre investimentos em renda fixa? FGC, o que significam essas 3 letrinhas? Você sabe como que funciona se um banco vir a quebrar? Qual que é o limite que você pode utilizar? Isso e muito mais a gente vai falar no vídeo de hoje. Pretos reinando no topo, eles vão ter que ouvir. Grito em alto e bom som, o meu lugar é aqui. Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo da nossa série Sopa de Letrinhas. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre FGC. Que diabo são essas 3 letrinhas que a gente ouve muito? Falar, esse investimento tem essa garantia. Então é isso que a gente vai conversar hoje e você vai entender o que significa isso. Então, eu sou Douglas Maximiano, seu consultor financeiro, seja muito bem-vindo. Se você é novo no canal, já se inscreve, deixa aí as suas dúvidas nos comentários. E se você já é inscrito, muito bem-vindo e obrigado pela força. E já compartilha com quem você sabe que não conhece o que é o FGC. Então, vamos lá para a sigla FGC, Fundo Garantidor de Crédito. O que significa isso, Douglas? O FGC ele foi criado em 1995. Qual o intuito? Os bancos se juntaram, então o FGC é uma instituição privada sem fins lucrativos, que os bancos se juntaram, as instituições financeiras se juntaram justamente para, entre aspas, como se fosse um seguro para o investidor. Por quê? Os bancos entenderam que para o sistema financeiro ficar mais sólido, ficar mais tranquilo, era importante ter essa proteção, ter esses recursos caso um banco venha a quebrar. Então o FGC ele tem esse intuito. Então é muito comum nós vermos nos investimentos de renda fixa, que mais para frente eu vou te falar quais investimentos que o FGC te assegura para dar mais credibilidade, mais confiança naquele investidor que às vezes não tem tanto tempo, não tem conhecimento nem técnico, nem prático sobre os assuntos de investimento. Então ele entende que para ter menos risco para aquele investidor, que às vezes é toda a economia que ele tem, ele não tem grande fortuna, não pode correr muito risco em perder o seu dinheiro, existe esse mecanismo. E como o Fundo Garantidor de Crédito tem dinheiro? Então, se você quer depois entender mais a fundo ainda, entra lá, vou deixar no link aqui, o link na descrição do vídeo, o site do FGC, que é o www.fgc.org.br. Lá vai ter tudo, lá você encontra a lista das empresas que são associadas ao FGC. E aí como que o FGC tem esse caixa, né? Que se porventura um banco, uma instituição financeira vir a quebrar, eles conseguem pagar ali os seus investidores. Então, essas instituições financeiras, os bancos, eles mandam para o FGC 0,01% de todo o dinheiro que eles captam. Então, lembra que você já deve ter me ouvido falar aqui em outros vídeos que investimento nada mais é do que você emprestar o seu dinheiro para outra pessoa, no caso, para o banco emprestar para outras empresas ou para outras pessoas, isso é investimento. Então, desses recursos que as instituições financeiras captam, elas tiram essa pequena parcela e mandam para o FGC. Por quê? Se o banco sofrer uma intervenção, ou seja, o Banco Central ir lá entender que o banco fez alguma irregularidade ou que o banco vai quebrar, não tem como pagar, né, os seus investidores, o FGC vai ter como pagar os investidores para manter a saúde do mercado financeiro. Então, por isso que existe o FGC. E o que acontece, Douglas, se o meu banco quebrar? Como que fica o meu dinheiro? O que o FGC vai fazer? Primeiro, né, o Banco Central vai lá intervir, vai ver o que está acontecendo, se tem como regularizar ou não realmente aquele banco vai ser decretada a falência. Eles escolhem um outro banco que vai fazer todo o levantamento de dados de quantas contas tinham,
quanto que cada cliente tinha, em quais investimentos, se era coberto ou não pelo FGC, para aí depois ver as quantidades, se está dentro do limite ou não, e aí pagar esses investidores por outros bancos. Então, qual que é o limite que você tem quando o investimento é coberto pelo FGC? Você tem R$250 mil por CPF. E olha só, trouxe aqui a título de curiosidade, vou pegar aqui na minha tabelinha para vocês verem. Então, em 16 de novembro de 1995, quando surgiu, o FGC, o limite era R$20 mil. Aí, em 6 de setembro de 2006, ele passa a ser a R$60 mil. E aí, em 1 de abril de 2009, continua os mesmos R$60 mil. E não tinha limite, né? Aí depois, 3 de dezembro de 2010, ele passa para 70 mil. E a partir de 30 de abril de 2013, ele fica com esse limite de R$250 mil. Sem limite. Então, se você tivesse vários investimentos que tivessem a cobertura do FGC, não teria problema. Você seria coberto na totalidade. E aí, a partir de 22 de dezembro de 2017, que o valor limite é R$250 mil por CPF, limitado a 1 milhão. Agora eu vou te explicar o que significa isso. Então pensa que você tem o seu investimento no banco A e lá você tem R$250 mil. Se esse banco vir a quebrar, você vai recuperar esses R$250 mil. Douglas, mas e os juros? Aí que tá o segredo. O limite ele é 250 mil. Então, se você já fez lá um investimento de 250 mil, você vai recuperar apenas esse valor. Os juros que você iria ganhar, você não vai recuperar. Então, é importante, quando você for investir em investimentos que têm a cobertura do FGC, é legal você já fazer a projeção, naquele período, quanto de juros você vai acumular. Porque, então, ao invés de você fazer um investimento de 250 mil, vale mais a pena você fazer 200 mil. Que, com os juros, vamos dizer, que rendesse esses 50 mil. Aí você estaria coberto os 200 mil que você investiu, mais os 50 mil dos juros. E limitado a 1 milhão. O que significa isso? Então, você tinha lá o seu primeiro investimento no banco A. Aí você foi para o banco B, C, D. E todos esses bancos você tem dinheiro, 250 para totalizar aí os 1 milhão. Se porventura todos esses bancos quebrarem de uma vez, você vai ser ressarcido até o limite de 1 milhão. Então, se dentro desses 4 bancos com rendimento ou sem, você totalizou 1 milhão, você só vai receber 1 milhão. E aí também limitado por um tempo de 4 anos. Ou seja, então vamos supor que você investiu no banco A, no primeiro ano que você investiu, o banco A quebrou e você ressarciu lá 250 mil. Nos próximos 3 anos, se outros bancos que você tem, se outras financeiras que você tem investimento vierem a quebrar e ultrapassar esse teto de 1 milhão, você não vai recuperar. Você não fica mais com 1 milhão. Você já recuperou 250 mil, agora você só tem 750. Então, você tem 250 mil por CPF, por conglomerado, melhor dizendo assim. Outra dica importante, o que é o conglomerado? Então, para exemplificar, lembra do antigo Banco Real? Aí já estou revelando a idade, né? Banco Real teve lá a fusão, foi adquirido pelo Santander. Mas vamos se dizer que ainda existisse esse Banco Real. Havia a fusão, como a gente teve também a fusão do Itaú com o Unibanco. Por algum tempo você via as agências do Itaú e as agências do Unibanco. Vamos pensar que está nesse cenário ainda. Que você tem as agências do Itaú e você tem as agências do Unibanco. E aí você pensa, então o investimento com a FGC ele é coberto 250 mil por CPF, né? Por instituição, legal. Então o Unibanco é uma instituição e o Itaú é outra. Não. Como eles fizeram a fusão, agora eles são parte do mesmo conglomerado.
E aí você teria direito a 250 mil nas duas, e não 500, porque seria 250 mil no Itaú e 250 mil no Unibanco. Então, sempre quando você for analisar em qual banco eu vou fazer ali um CDB ou algum investimento que tenha cobertura do FGC, é bom eu olhar também qual é a classificação desse banco, que é o famoso rating, qual que é o tamanho do banco, você consegue analisar qual que é o faturamento, se ele tem muita dívida, se não tem, quantidade de clientes, justamente para você saber se esse banco, mesmo tendo a garantia do FGC, se ele corre mais risco ou não, tá? Então fica ligado e aí você consegue analisar também se bancos que você acha que são concorrentes são na verdade do mesmo grupo. E outra dica também é para as pessoas que têm conta conjunta. Então, se você é casado, tem conta às vezes com o irmão, com a irmã, não é também por CPF, apesar da conta ser 2 CPFs, é pela conta, independente de quantos CPFs tenham. Então, aquela conta que tem 2 CPFs, significa que ela vai receber os mesmos 250. Então, seria dividido, 125 mil para um CPF e 125 mil para o outro CPF. Então, essas são algumas dicas que você tem que ficar ligado para entender e não acabar acreditando que está coberto, né, pelo FGC e às vezes é um valor menor que você não pesquisou, não se atentou a isso, tá? Então, essas são as dicas que você tem que analisar e entender sobre o FGC. Agora, quais investimentos que têm a cobertura do FGC, Douglas? Que a gente ouve falar, renda fixa tem cobertura do FGC. Quais são esses benditos investimentos? Então vamos lá. Primeiro, a poupança. Sim, a poupança ela é coberta pelo FGC. A sua conta corrente também ela é coberta. Então, quando você faz depósito, né? Então, na verdade, são contas que aceitam depósito à vista. Então, seja na conta corrente, seja na conta poupança, você está assegurado pelo FGC. Letras de câmbios, as LCs, também têm essa cobertura. A LCI e as LCAs, que são as letras do crédito imobiliário, as letras do crédito do agronegócios, a LH, letras hipotecárias, os famosos CDBs, né, os certificados de depósito bancário, os RDBs, que são os recibos de depósito bancário, e operações compromissadas. Esses investimentos têm a cobertura do FGC. Tanto as debêntures quanto os tesouro direto estão dentro da renda fixa, porém não tem cobertura do FGC. Então, quando você for investir ou começar a estudar sobre investimento, quando você entra no site da sua corretora, provavelmente lá vai ter o símbolozinho falando que esse investimento contém a cobertura do FGC. E agora, comenta para mim se você já sabia de tudo isso do FGC, se você sabia quais eram os limites, quais investimentos que ele cobria, e se agora ficou mais claro para você entender essas 3 siglinhas. E deixa aqui as suas dúvidas para eu trazer para vocês mais vídeos do que vocês querem ver sobre esse universo dos investimentos, sobre esse universo da educação financeira. A gente se vê no próximo vídeo, porque aqui é preto no branco. Até mais! Preto no topo, você vai ter que admitir, porra. Pretos reinando no topo, eles vão ter que ouvir. Grito em alto e bom som.